Salmo 143. Assentados, meus irmãos, mas com muita reverência, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que nos diz assim: Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o meu coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Amém? Palavras do Senhor. Vamos orar? Pai, ilumina a nossa mente, ilumina, ó Deus, o nosso entendimento, para que ao ouvirmos a tua palavra essa noite, ela seja nosso alimento, Senhor. Seja pão espiritual vindo do céu, Senhor, sobre a nossa vida. Alimenta-nos, Senhor. Corrige-nos, fortalece-nos, faz em nós aquilo que o Senhor já determinou por intermédio dessa palavra. Oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, há uns anos atrás, quando o nosso culto semanal ainda era realizado na quarta-feira, eu fiz uma série de pregações sobre o tema Orando como Jesus. Alguém lembra dessa série? Orando como Jesus. Nessa série, que durou excepcionais 10 semanas, foram 10 sermões seguidos, nós vimos juntos a excepcional vida de oração do Senhor. Os evangelhos, de forma especial Lucas, registram para nós de forma detalhada como a oração foi o fundamento do ministério terreno de Jesus. E eu creio, meus irmãos, que, inspirado pelo Espírito Santo, os evangelistas registraram as orações de Jesus com o propósito de nos ensinar como orar, quando orar e por que orar. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, sem sombra de dúvidas, o personagem que se destaca no que diz respeito à oração é Davi. Para os irmãos que estavam domingo passado aqui, ou que assistiram o culto depois pela televisão, viram o quanto eu bati em Davi domingo, né? Falei muito mal dele. Mas eu falei mal dele, meus irmãos, com relação aos erros que ele cometeu na sua família, na sua casa, destacando as consequências terríveis, né, que eles vivenciaram. Mas hoje eu vou falar bem do Davi, tá? Então, se você gosta dele, fica tranquilo. E Davi não é você, viu? Ele já está levantando a mão assim, viu? É outro Davi, viu? Fica tranquilo. De você eu só tenho coisa boa para falar. Meus irmãos, e eu vou falar bem de Davi hoje, porque como eu falei no meu sermão de domingo, apesar dos seus muitos erros cometidos, Davi era um homem piedoso. Davi era um homem próximo de Deus, e Davi tinha um coração quebrantado, arrependido e ensinável. E acima disso, Davi era um homem de oração. Ele era um homem de muita oração. E para nossa alegria, ele também era um grande poeta.
E ele não só orou, mas ele registrou no livro dos Salmos muitas das suas orações. Assim como nós aprendemos a orar com Jesus no Novo Testamento, eu creio que o maior mestre sobre oração no Antigo Testamento é Davi. E essa noite, meus irmãos, nós vamos orar junto com ele e aprender lições preciosas para a nossa vida de oração através desse Salmo 143. O contexto histórico desse Salmo, o que estava acontecendo na vida de Davi quando ele o escreveu, não é claro nesse capítulo. Não acontece como em outros salmos, de logo no título a gente já encontrar alguma referência sobre a circunstância que ele foi escrito. O que nós temos são indícios que emergem dos pedidos que o próprio Davi faz ao Senhor. Os Salmos 140, 141, 142 e 143 relatam para nós orações de um homem profundamente angustiado, que estava sendo perseguido por inimigos e que clamava pela ajuda, clamava pelo livramento do Senhor. Se o contexto do Salmo 142 é o mesmo que o do Salmo 143, como algumas pessoas dizem, pela informação presente no título do Salmo anterior, Davi o escreveu quando ele estava escondido dentro da caverna, enquanto fugia do rei Saul e do seu exército que o perseguiam e buscavam tirar a sua vida. Uma situação que deixou Davi profundamente angustiado, com o espírito esmorecido, coração aflito, alma batida e, segundo as palavras que ele usa, o deixou também depressivo. Alguns personagens da Bíblia enfrentaram a depressão. Elias foi um dele e Davi, segundo os seus salmos, foi um outro personagem. Meu irmão, minha irmã, talvez na sua vida você não tenha inimigos armados que estão perseguindo você, querendo te matar. Tem alguém aqui que está sofrendo perseguição? Se tiver, né, Adalto, vai na delegacia agora e faz o boletim de ocorrência. Eu creio que ninguém está nessa situação. Mas é possível, muito possível, que nesse momento você esteja experimentando os mesmos sentimentos de Davi. Você esteja angustiado, aflito, abatido e triste como ele, devido a outros problemas que você tem enfrentado na sua vida. E sendo crente no Senhor, e entendendo o valor, o poder da oração, é bem provável que você esteja orando, que você esteja clamando pela ajuda do Senhor com relação a esse problema. A partir desse momento, meus irmãos, analisando juntos esse salmo, com o auxílio do Espírito Santo, o nosso propósito é aprender a orar quando a nossa vida, quando o nosso sentimento, quando o nosso coração está igual ao de Davi, mediante os problemas que a gente possa estar enfrentando. E a primeira coisa que o Salmo nos ensina, eu vou pedir, Gui, você vai pregar comigo hoje, tá? Conforme estão os versículos, você vai projetando aqui. A primeira coisa que o Salmo nos ensina é a respeito da base da súplica. Qual que é a base que Davi usa para suplicar ao Senhor? Observe os versículos 1 e 2. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Davi vai fazer aqui dois pedidos iniciais a Deus. E o segundo pedido, meus irmãos, revela para nós a base da sua súplica. O primeiro pedido é: ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. E eu já posso falar para os irmãos desde já que esse primeiro pedido de Davi, sem sombra de dúvidas, ele foi ouvido pelo Senhor. Porque sempre, quando nós clamamos ao Senhor, oramos ao Senhor, nós podemos ter 100% de certeza que a nossa oração é ouvida. Minha mãe, toda vez que a gente orava em casa, ou quando a gente orava nas reuniões de oração da igreja,
ela pedia para cantar uma musiquinha no final que dizia assim: sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Já tinham ouvido essa música? A minha mãe, toda vez que orava, ela cantava essa música pela certeza que ela tinha. E, meus irmãos, há muitas passagens das Escrituras que nós poderíamos usar para embasar isso. Mas em 2 Crônicas 7,15, nós encontramos uma promessa do Senhor diretamente no que diz respeito a isso, onde o Senhor diz assim, onde o Senhor promete para nós que os seus olhos estariam abertos e os seus ouvidos atentos às orações que fossem feitas no templo do Senhor. Aquele era um contexto de consagração do templo de Jerusalém. Mas como nós já estamos muito à frente da mente de Salomão, nós sabemos que o verdadeiro templo é Jesus Cristo. O templo de Jerusalém aponta para o verdadeiro templo do Senhor. Ou seja, quando o Senhor promete que naquele templo Ele ouviria todas as nossas orações, isso nos remete a Cristo. Quando estamos em Cristo, quando oramos em nome de Jesus, nós podemos ter certeza que cada uma das nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Mas Davi, meus irmãos, ele não pede apenas para ser ouvido. Ele pede para que Deus responda. E aí, na sequência, ele apresenta a base que ele gostaria que Deus usasse para respondê-lo naquele momento. Ele diz: responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Davi sabia muito bem quem ele era. Ele tinha consciência disso, meus irmãos. E ele sabia que ele não tinha mérito nenhum para exigir nada diante de Deus. Sendo quem ele era, ele poderia falar: Senhor, eu clamo ao Senhor e eu exijo que o Senhor me responda, porque eu fui escolhido pelo Senhor. Eu sou rei de Israel. O Senhor me deu o teu espírito, Senhor. Eu não aceito outra resposta. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque em algumas igrejas por aí afora a gente vê essa postura. A gente vê esse tipo de oração. Mas Davi não faz isso. Pelo contrário, ele pede para que quando Deus fosse responder, o Senhor não o julgasse, não o pesasse na balança. Porque se o Senhor fizesse isso, meus irmãos, ele chegaria à conclusão de que Davi era pecador e que Davi não merecia nada do Senhor. Aliás, o próprio Davi conclui que todos são pecadores, não há um justo sequer. Sendo assim, ele usa como base do seu pedido o quê? A fidelidade e a justiça de Deus. Parafraseando, é como se ele orasse falando assim: ouve-me, Senhor, mas quando for responder, me responda com base na tua fidelidade e na tua justiça, não nos meus méritos. Porque se eu for pesado na balança, o que eu mereço mesmo é que o Senhor não me ouça. O que eu mereço mesmo é que o Senhor não atenda às minhas orações. E isso é uma lição para nós, meus irmãos. Diante de Deus, a base da nossa oração, a base do nosso pedido, nunca são os nossos méritos. Nunca é aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer para o Senhor. Quem ora com base naquilo que faz, pensando no quão bom é diante de Deus, no quão merecedor é diante de Deus, é chamado na Bíblia, sabe do quê? É chamado de fariseu. Parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18. O fariseu ora a Deus, ele coloca a lista de todos os méritos que ele tem para dizer: não tem como o Senhor falar não para mim. A Bíblia chama de fariseu. E Deus abomina essa postura daqueles que se colocam diante de Deus entendendo que merecem do Senhor tudo aquilo que pedir. Não importa o quanto você faça ou o quanto você deixe de fazer para Deus, o Senhor nunca estará em dívida com você. Deus nunca estará em dívida com você. Não há nada que você possa exigir dele por supostamente ter feito por merecer. A base, meus irmãos, é sempre a mesma usada por Davi: a fidelidade e a justiça de Deus. Ele é fiel à aliança com seu povo.
Ele é fiel à aliança que Ele tem comigo e com você em Cristo Jesus. Ele é o justo Deus, que nos justifica em Cristo, trazendo sobre a minha e sobre a sua vida graça e misericórdia. E é orando como o publicano lá de Lucas 18, com humildade, reconhecendo a nossa condição pecaminosa, reconhecendo que nada merecemos da parte dEle, que o Senhor ouve e responde às nossas orações. Não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Amém? Não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Depois de apresentar a base da súplica, o salmista apresenta o motivo dela. Vamos lá, Gui, versículos 3 e 4. Vocês podem me ajudar? Leiam para mim, por favor, enquanto eu tomo água. Versículos 3 e 4. Meus irmãos, ao descrever o motivo da sua oração, Davi expõe diante do Senhor de uma maneira muito clara, muito profunda, o mal que aquilo tem lhe causado, o mal que aquilo tem lhe feito. Ele precisava que Deus o ouvisse e respondesse, pois os seus inimigos o perseguiam. E aquela perseguição, segundo o próprio Davi, o fazia experimentar sensações e emoções terríveis. Olhem para as imagens que ele usa. A sua alma é perseguida. Alguém aqui já teve a alma perseguida? A sua alma é perseguida. A sua vida é lançada por terra. Ele habita a escuridão como se já tivesse morrido. Seu espírito estava fraco, praticamente sem vida. Seu coração estava profundamente aflito. Esses eram os sentimentos, só isso, né, Débora? Esses eram os sentimentos e as emoções de Davi quando ele relata ao Senhor o motivo da sua oração. Uma coisa, meus irmãos, que as orações dos Salmos me ensinam é que nós podemos e nós devemos ser sinceros diante do Senhor sobre os nossos sentimentos, sobre como nós estamos. Não que Ele não saiba, afinal de contas, Ele conhece o nosso coração. Mas eu creio que o Senhor quer que a gente fale para Ele. Eu creio que o Senhor quer que a gente verbalize isso para Ele. Quando seu filho, sua filha pequena, chega para você e fala: papai, mamãe, vamos no quarto comigo? Aí você responde para ela assim: não, filha, vai sozinho, né? Papai não precisa ir, deixa o papai aqui. Quando ela fala assim, é uma coisa. Mas quando ela diz assim: mamãe, papai, vamos no quarto comigo porque eu estou com medo. Eu estou com muito medo. É diferente ou não é? É diferente ou não é? É completamente diferente. Quando a gente expressa os nossos sentimentos, meus irmãos, a gente está expressando um senso de urgência. A gente está expressando um senso de profunda necessidade. No sentido de: Senhor, se você não for comigo, eu não consigo. Se você não for comigo, eu não consigo. Quando dizemos para Deus como nos sentimos, nós estamos declarando para o Senhor, meus irmãos, que só Ele pode transformar aquele sentimento em nós. Só Ele pode livrar a nossa alma. Só Ele pode tirar a nossa vida da sepultura, fortalecer o nosso espírito, trazer paz ao nosso coração e assim por diante. Portanto, exponha diante de Deus a sua súplica com profunda sinceridade. Abra-se diante do Senhor. Deixe-se ser vulnerável diante do Deus que conhece o seu coração e sabe como você está. Davi não economizava nas palavras. Davi dizia ao Senhor, da melhor forma que ele conseguisse, como ele se sentia, como o coração dele estava diante daquilo que ele estava pedindo. E nós podemos fazer o mesmo diante de Deus. Amém? A terceira coisa que nós vemos no Salmo é a esperança da súplica. Versículo 5. Vamos lá? Vamos ler junto? Lembro-me. Vamos começar de novo. 3, 2, 1. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos.
Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Quem tem vida com Deus, quem anda com Deus, sempre pode puxar na memória motivos para ter esperança. Sempre. Quando Jeremias viu a Babilônia invadindo Jerusalém, e a cidade pegando fogo, e tudo aquilo que ele mais amava sendo destruído, vocês lembram o que ele falou? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E é o que Davi faz ali, meus irmãos. Ali na caverna, em meio a todos aqueles sentimentos, ele pode fechar os seus olhos por um instante e lembrar do passado. Lembrar de tudo que Deus já havia feito por ele, meus irmãos. Segundo o texto, refletir, meditar nisso, deixar o coração dele ser fortalecido por essa lembrança. Porque uma das certezas mais maravilhosas que nós podemos ter, segundo a Bíblia, é a de que o nosso Deus é imutável. Deus não muda. Lá em Malaquias 3,6, o próprio Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago é mais detalhista. Em Deus não tem a mínima variação, não tem uma sombrinha de mudança. E Hebreus 13,8, estão lembrados o que diz lá? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nas horas mais sombrias da nossa vida, se nós fecharmos os olhos e buscarmos os feitos do Senhor na nossa história, a mão do Senhor agindo no nosso passado, eu não tenho dúvidas de que uma luz de esperança vai nascer no nosso coração, assim como nasceu no coração de Davi naquela caverna, naquele momento. A quarta coisa que nós vemos no texto é a urgência da súplica. Vamos lá, Gui, 6 e 7. Vamos juntos, irmãos? A ti levanto, todos juntos? A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Certa vez uma líder comunitária de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, ela servia comida para moradores em situação de rua, e aí a Globo foi entrevistar ela, e no meio da entrevista perguntaram para ela assim: mas não dá para esperar para servir essas pessoas? E ela pegou e soltou a seguinte frase: quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome não dá para esperar. A gente pode parafrasear isso para dizer: quem sofre tem pressa. Quem está angustiado como Davi estava, tem pressa que aquilo acabasse. Nesses versículos, Davi se coloca como alguém desesperado diante de Deus. Assim como um filho levanta a mão para ser pego no colo pelo seu pai e ser consolado, assim, segundo o texto, Davi está com as mãos erguidas, apontando para o céu, apontando para o Senhor. A sua alma está desesperada, meus irmãos, da mesma forma como a terra seca anseia por água. Ele não sabe se ele vai aguentar muito. O espírito está quase morrendo, e a sensação que ele tem é que se Deus não agir na vida dele naquele momento, ele vai morrer, ele vai descer à sepultura. Diante da nossa pressa, é importante dizer que Deus tem o tempo dele. O kairos, meus irmãos, que é o tempo de Deus no grego, em que todas as coisas acontecem conforme o Senhor determinou. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. Davi certamente sabia disso. Mas diante da sua humanidade, vendo metaforicamente a água subindo e já chegando no pescoço, ele pede: apressa o teu tempo, Deus. Apressa. Responde-me depressa. Não dá para esperar mais, Senhor. Não dá para esperar mais. Nessas horas, meus irmãos, quando Deus age rápido, não é porque o nosso pedido desesperado apressou o tempo dele. O tempo de Deus é perfeito. E ele permanece sempre o mesmo. Quando o Senhor responde à nossa pressa, é porque Ele já havia decidido agir naquele momento. E Ele já sabia que nós não aguentaríamos mais.
Ele sabia qual seria o nosso limite. E Ele então, meus irmãos, estende a sua mão para estender. Contudo, quando nós pedimos para Deus se apressar, e Ele não nos atende, Ele não abrevia o tempo do nosso sofrimento, o tempo do nosso problema, isso significa que certamente Ele vai nos dar graça e força para a gente resistir mais um tempo. Amém? Isso já aconteceu na sua vida? Já aconteceu muito na minha vida. Eu falo, Senhor, eu não aguento mais. E o Espírito Santo fala para mim, aguenta sim. E eu vou te mostrar que você aguenta. Quando Deus não responde à nossa urgência, seu Anísio, é porque Ele está preparado para nos dar graça e força para a gente aguentar mais. Portanto, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós podemos sim pedir para Deus se apressar, colocar urgência diante do Senhor. Nós temos essa liberdade. Se o socorro de Deus for rápido, é porque o nosso pedido já estava alinhado com o coração do Senhor, com aquilo que Ele já havia determinado. Mas se o socorro ainda demorar, é porque Deus está nos convidando, está nos chamando a confiar nele, a descansar na graça dele e aprender, como Paulo diz lá em Filipenses 4, que com a força que Cristo nos dá, podemos suportar qualquer situação, podemos vencer qualquer circunstância. E aqui, meus irmãos, nós podemos concluir esse ponto nos lembrando de 1 Coríntios 10, 13, quando Paulo diz assim, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Tentação aqui tem a mesma ideia de provação. O Senhor jamais permite que nós sejamos tentados ou provados acima das nossas forças. Se nós ainda estamos sendo provados, é porque Deus está nos dando graça. Pequenas doses diárias de graça e de livramento, até que o dia final chegue e aquela situação termine na nossa vida. Amém, meus irmãos? A quinta e última coisa que o Salmo nos mostra são as lições do suplicante, as lições daquele que ora. E essas lições, de forma objetiva, elas mostram para a gente que enquanto nós clamamos por um grande problema, um problema específico, nós não podemos esquecer de pedir a Deus por aquilo que é essencial na nossa vida, por aquilo que não pode ficar de fora das nossas orações. E eu vou citar alguns exemplos. No versículo 8, a gente não vai ler, Gui, eu só vou passar, tá? No versículo 8, Davi pede para ouvir da graça de Deus, porque acima de tudo ele confiava nessa graça. No mesmo versículo 8, ele pede que Deus mostre o caminho por onde ele deve andar, já que em momentos de aflição, meus irmãos, é muito comum a gente se desviar do caminho certo. No versículo 9, ele pede livramento dos seus inimigos, reafirmando para todos que Deus é o seu refúgio contra aqueles que querem lhe fazer mal. No versículo 10, ele pede para que Deus o ensine a fazer a sua vontade e que o bom Espírito do Senhor o guie por terreno plano. Vejam que interessante essa imagem que Davi usa. Conhecer e obedecer à vontade de Deus é aquilo que impediria ele de tropeçar na vida dele. Eu quero conhecer o teu caminho, quero conhecer a tua vontade, para que pela ação do Espírito Santo, e aqui é a primeira vez e única no Antigo Testamento em que há essa referência dizendo bom Espírito, é a primeira e única em que Davi fala o seu bom Espírito, pela ação do bom Espírito, ajudando e ensinando aquilo para ele, ele andaria por caminhos planos, retos, onde ninguém tropeça. No versículo 11, Davi pede a Deus que dê vida à sua alma e tire ela da angústia. E no versículo 12, meus irmãos, ele termina suplicando que Deus acabasse com aquilo que vinha acabando com ele, que nesse caso eram os seus inimigos. É interessante quando a gente para observar essa parte final do Salmo, as palavras que Davi começa cada versículo: faze-me, mostra-me, livra-me, ensina-me, vivifica-me e, por fim, acabe com os meus inimigos. Isso nos ensina o seguinte, meus irmãos: por mais que nós estejamos aflitos, por mais que nós estejamos desesperados pela resposta de Deus, nós jamais devemos deixar de pedir por aquilo que honra ao Senhor. Nós jamais devemos deixar de pedir por aquilo que honra
o Senhor. E aí a gente pode olhar para a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, meus irmãos, Jesus nos ensina que ao orarmos, antes de pedirmos o que queremos ou o que precisamos, nós devemos honrar a Deus pedindo o que Ele quer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro nós reconhecemos Deus como nosso Pai, que está no céu, acima de nós. Aí nós santificamos o nome dEle na nossa vida, nós clamamos pelo reino dEle, pedimos que a vontade dEle seja feita, depois e apenas depois, a gente vai pedir o pão nosso de cada dia, a gente vai pedir perdão pelas nossas dívidas, a gente vai pedir que Ele não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O desesperado Davi, no começo do Salmo, ele pede sim pelas suas necessidades, mas ele não esquece de pedir na sua oração aquilo que honraria a Deus na sua vida. Ele diz que sua confiança vinha daquilo que Deus fazia. Ele diz que o caminho em que deveria andar era mostrado pelo Senhor, que Deus era o refúgio que o livrava dos seus inimigos. Ele honra a Deus pedindo para ser ensinado em seus caminhos e guiado pelo bom Espírito nele. E ele pede vida, ele pede vivificação da sua alma, que estava na angústia, estava praticamente dentro da sepultura, e ele fala: eu peço que o Senhor me vivifique, não por minha causa, mas por amor do teu nome e por amor da tua justiça, como nos diz o versículo 11. Após fazer isso, meus irmãos, e tão somente após fazer isso, ele recorre à misericórdia de Deus, pedindo que o Senhor acabasse com aquilo que estava acabando com ele. Quero terminar te fazendo algumas perguntas. O que é que tem acabado com você? O que é que tem acabado com você? Quem ou quais são os inimigos da sua vida que precisam ser destruídos? E aqui eu falo de modo figurado. Quem são os inimigos da sua vida que precisam ser destruídos? Que precisam cair? O que é que tem jogado sua alma no poço da angústia? O que é que tem desfalecido o teu espírito? Você encontra motivos na sua vida para estar como Davi estava? Se sentindo na caverna, triste, depressivo, aflito, agoniado, longe de Deus, pensando que se Deus não agisse o mais rápido possível, Ele não aguentaria? Meu irmão, minha irmã, a partir de tudo que nós aprendemos essa noite, eu quero terminar essa pregação convidando você para se ajoelhar para orar. Se você não pode, tudo bem, ore sentado. Mas se você puder, eu quero te convidar a dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a interceder. Eu quero te convidar a clamar. Eu quero te convidar a expor a sua dor, a sua angústia, a sua urgência diante do Senhor. Eu quero te convidar a clamar pelo socorro do nosso Deus. Eu quero te convidar a você estender as suas mãos para Ele. Creia essa noite em nome de Jesus, que assim que você levantar do seu lugar nessa oração, o Senhor já vai ter te respondido. Lembrando que Ele pode agir imediatamente aqui e agora nesse lugar, para fazer a vontade dEle. Assim como Ele pode, meus irmãos, nos dar graça para a gente suportar o que a gente está passando pelo tempo que for necessário. Amém? Nós vamos ter um tempo de oração e nós vamos derramar o nosso espírito, o nosso coração no altar do Senhor nesse momento.